Nós temos ministrado aos domingos pela manhã sobre o tema geral, vida cristã normal. Esta é a sexta mensagem com esse tema geral. E hoje nós vamos ver sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Nós já vimos na Epístola aos Efésios, a partir do verso 21, no capítulo 4, que se de fato ouvimos falar de Jesus e nele fomos instruídos segundo é a verdade nele, se aprendemos que precisamos renovar a nossa mente, porque os versos 22 e 24 dizem: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza e que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. É importante reprisar que o velho homem é aquele que... aquilo que nós éramos antes de conhecer a Cristo. Éramos totalmente entregues às nossas próprias vontades e a uma série de coisas que caracterizaram a nossa vida. Mas eu quero frisar que o texto nos manda nos renovar no espírito do nosso entendimento. Primeiro, somos instruídos a deixar de lado a velha natureza, depois a nos deixar renovar no espírito do nosso entendimento e nos revestirmos da nossa nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Essa nova natureza é a que nós temos quando nascemos de novo, é aquilo que Deus fez no nosso espírito e fez completo. Então, todo o potencial que é necessário está em nosso espírito. Quando nós cremos em Jesus, fomos regenerados, fomos feitos perfeitos em Cristo. Todavia, nós precisamos renovar a nossa mente, que não foi transformada instantaneamente, mas ela é transformada à medida em que nos expomos à sua palavra e deixamos que ela, através do Espírito de Deus, através da palavra de Deus e do Espírito de Deus, nós tenhamos então essa transformação que vem pelo conhecimento dele através da sua palavra. Mas vimos também que se a renovação da nossa mente consiste em deixar de lado a velha natureza, os maus hábitos, os maus costumes, a antiga maneira de viver, o velho homem que se corrompe segundo os desejos enganosos, se a renovação da nossa mente consiste em nos revestirmos da nova natureza, de bons hábitos, de bons costumes, do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Se vimos que há maus hábitos que caracterizam as obras das trevas do velho homem, tais como as que vimos nos versos 25 a 32, como a mentira, a ira, o roubo, a palavra suja, a amargura, a indignação, a gritaria, a blasfêmia e a maldade. Vimos também no capítulo 5, versos 3 e 4, que devemos deixar a imoralidade sexual, a impureza, a cobiça, a linguagem grosseira, as conversas tolas, os gracejos indecentes, a avareza ou ganância, a idolatria. E
E para que nós tivéssemos consciência da gravidade dessas práticas, nós fomos advertidos nos versos 5 a 8, onde lemos assim: fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, isto é, aqueles que não conhecem a Deus, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Por isso também o encorajamento para vivermos na luz. Versos 8 a 11. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Por isso, o apelo para um despertamento e para recebermos a iluminação de Cristo. O texto é o verso 14 que diz: por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Isso requer atenção, isso requer cuidado quanto à maneira de vivermos. Por isso que o verso 15 diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vimos também que não devemos viver como tolos, mas como sábios. O texto diz, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Vimos também que devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, aproveitando bem o tempo, diz o texto. Vimos também que devemos aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Vimos em Efésios 5,17 que devemos procurar entender então qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor vem no verso 18: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Vimos também que quem está cheio do Espírito está cheio de gratidão, de louvor e de adoração a Deus. O texto diz, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos também que quem está cheio do Espírito está pronto a sujeitar-se ao seu próximo. Começamos apenas a ver isso e foi muito superficialmente visto. Efésios 5:21, na sequência, diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. São atitudes novas, adquiridas à medida em que a nossa mente é renovada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Então, agora que nós estamos entrando no que não vimos ainda. Na mesma epístola aos Efésios, no capítulo 2, nós ficamos sabendo que desobediência, rebeldia e insubmissão são características do velho homem. É uma característica da natureza humana corrompida,
no pecado. É por isso que Efésios 2 começa dizendo: Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vale a pena refletirmos sobre o que é dito aqui. O texto diz que antes de conhecermos a Cristo, nós andamos segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo tudo o que normalmente as pessoas fazem. E o texto afirma que andar segundo o mundo é andar segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que espírito é esse? É o espírito do diabo, é o espírito do maligno, é o espírito do príncipe deste mundo. É isso que caracteriza o procedimento deste mundo. E era assim que nós andávamos, seguindo o curso deste mundo, fazendo o que todas as pessoas faziam. E há uma tendência no ser humano de ser imitador daquilo que as outras pessoas fazem. E muitas pessoas que não têm uma boa formação desde o seu nascimento, quanto aos valores de Deus, quanto aos valores espirituais, quanto aos valores que devem ser cultivados e devem ser ensinados pelos pais aos seus filhos. Então, vai fazer com que a pessoa queira ser igual às outras pessoas. Muitas pessoas não têm um conceito legal acerca de si mesmas, então elas querem fazer o que todos fazem para sentirem-se bem, porque não querem ser diferentes. Elas querem ser aceitas, querem ser aprovadas. E uma coisa que os pais devem ensinar aos filhos desde o início é que a preocupação deles deve ser a de agradar a Deus. É de buscar os valores eternos. Agora, isso só pode acontecer se os pais estão fazendo isso. Porque se eles não fazem, os filhos não terão como fazer. O que é que você prioriza na sua vida? Os filhos vão fazer exatamente o que você faz. O que é mais importante para a sua vida? É isso que os seus filhos vão entender que você está ensinando. Não é o que você diz. Se você diz para o filho, vem à igreja, mas você não vem. Se você diz o que ele deve fazer, mas você não faz, então ele vai andar como andam as demais pessoas. O texto diz, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo. Uma das coisas que nós mais temos que ensinar aos nossos filhos é que eles não são necessariamente, nós não temos que necessariamente andar como os outros. Cada pessoa tem valor próprio, ela tem que entender que ela é amada por Deus, não porque faz o que todo mundo faz, mas justamente porque não faz o que todo mundo faz, mas faz o que é certo, faz o que é direito, faz o que é correto. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É esse espírito que está atuando naqueles que não conhecem a Deus, que vivem em desobediência deliberada ou por ignorância.
Entre eles também nós andamos no passado. Eu andei por esse caminho, e eu creio que você também andou. Eu não creio que há uma só pessoa aqui que possa dizer, eu nunca andei nesse caminho. Se você conhece a Jesus, você tem um antes e um depois de Jesus. Não existe outro meio de você conhecer o que é certo, senão você ter a experiência de viver no pecado. Eu não estou dizendo que você tem que viver no pecado, mas todas as pessoas já passaram por essa transformação, se conhecem a Cristo. Entre eles também todos nós andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira significa destinados a um julgamento que condena a pessoa a uma separação eterna de Deus, a menos que antes dela deixar esse mundo, ela se arrependa e se converta e se volte para o Senhor. Então, nós já passamos por esse caminho, eu já passei por esse caminho, eu já vivi, eu sei que ele não presta, eu sei que ele não é legal e não me deu nenhuma vantagem. E eu não quero nada com esse caminho. E se você é nova criação, você está em Cristo, você é nova criação, então esse caminho não serve para você. Muito bem. Obediência e submissão uns aos outros são características do novo homem, criado a... Parece que tem novo homem duas vezes aí, né? Não é repetição não. Do novo homem, o novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, o novo homem, caracterizado pela justiça e retidão procedentes da verdade, uma vez que ele entende que deve sujeitar-se uns aos outros, ele então não terá muita dificuldade de sujeitar-se uns aos outros. Essas coisas, eu tenho que repetir, começam em casa. Os pais devem ensinar seus filhos a obediência. E eles devem ser obedientes a Deus, à sua palavra, aos seus superiores, como nós devemos ver ainda hoje. E se os filhos veem isso nos pais, eles não terão muita dificuldade de assimilar essas verdades. Porque se eles não aprenderem isso em casa, eles vão ter que aprender na vida prática e vão sofrer muito. Porque em todo lugar nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Em todo lugar onde você for, na escola, no trabalho, em algum lugar que você frequentar, vão existir leis, vão existir regras, vão existir pessoas a quem você deve sujeitar-se. E se nós não aprendermos isso, quando criança, depois vai ser muito mais difícil. Então, nós devemos aprender a sujeitarmos-nos uns aos outros. São características do novo homem que entende a vontade do Senhor e ele é cheio do Espírito de Deus. Todo o Novo Testamento enfatiza a atitude de submissão. Vale frisar que a pessoa pode ser obediente e pode não ser submissa. A obediência pode ser forçada, pode ser obrigada, algo que a pessoa faz porque não tem como fugir. Então ela obedece, mas por dentro ela não obedece. Ela está... Eu nunca esqueci uma ilustração de alguém
Eu não sei de você, mas eu quando menino, quando fazia das minhas, aprontava, minha mãe costumava me pôr num canto da sala, em pé, virado para a parede. E eu não podia olhar para nenhum lado, tinha que ficar ali olhando para o canto da parede durante uns 15, 20, 30 minutos até, dependendo do grau de desobediência que eu tinha praticado. A pessoa pode estar ali, por dentro ela está, mas que está, eu estou aqui, mas não estou. Eu estou obedecendo, mas eu por dentro eu estou soltando fogo. Isso não é obediência, como a Bíblia manda. Obediência é do coração. Quando há obediência verdadeira, há submissão. É aquela que você faz porque sabe que é o que Deus quer que você faça. Não adianta você obedecer por fora e não obedecer por dentro. Essa obediência não tem nada a ver com o que Deus ensina na sua palavra. Essa obediência não atende aos propósitos de Deus. Você continua em desobediência. A rebeldia é do coração, ela tem que ser quebrada. Quebrantamento consiste em quebrar a minha e a sua vontade para que a vontade de Deus seja feita. Se nós não aprendermos isso o quanto antes, nós vamos estar sempre nos insurgindo contra as pessoas e depois contra Deus. Porque não há como você não ser sujeito a pessoas e ser sujeito a Deus. Eu obedeço a Deus, mas fulano, se fosse outra pessoa eu obedecia, mas é fulano. Eu não aceito essa liderança, eu não aceito essa pessoa. Isso aí mostra o que você tem no coração. Você não está obedecendo. Bom, e mesmo que obedecesse, você continuaria rebelde de coração. Primeiro, nós devemos ser submissos às autoridades civis. Romanos 13, de 1 a 7. Já vimos isso aqui em 50 mensagens seguidas, uma após a outra. Não exatamente em relação a esse texto, mas em relação ao princípio da submissão às autoridades. Isso inclui as autoridades civis. E aqui tem princípios muito preciosos: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Quem são as autoridades superiores? Qualquer autoridade que esteja acima de nós, em algum setor da nossa vida. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Mas não foi Deus que colocou. O texto diz que não há autoridade que ele não tenha colocado. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Porque aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Porque os magistrados, em princípio, seriam juízes, mas a palavra se aplica a todo tipo de autoridade superior, alguém que tem o poder de decisão. Aquele que se opõe, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela. Agora o verso 4 é bem esclarecedor: pois a autoridade é ministro de Deus. O que é ministro? É servo. A palavra ministro dá uma ideia de uma pessoa. O que ele é? Servo de Deus. É isso que significa e é isso que está no original.
é ministro, é servo de Deus. O que o pastor é aqui, servo de Deus. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. O propósito de Deus a colocar autoridade é para que haja governo, para que haja ordem, para que haja decência, para que as coisas sejam feitas como devem ser. Não se pode imaginar Deus numa situação onde há uma bagunça, onde impera a desordem. Isso não existe nos planos e nos propósitos de Deus. Deus estabeleceu princípios para que nós pudéssemos ser abençoados. As leis, as determinações de Deus visam o nosso bem, não visam o nosso mal. Mas o rebelde se insurge contra toda e qualquer ordenação de Deus. E então para ele vai ser uma coisa terrível. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. A espada aqui é a punição, pode ser até a morte. No contexto em que isso foi escrito, eu creio que era isso mesmo que queria dizer. A espada seria uma condenação à pena máxima, seria a morte, ou então qualquer tipo de punição resultante da desobediência a essa autoridade. O texto diz, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Então, você pode pensar, mas fulano é autoridade? Olha só o que ele faz. Bom, isso aí não é um problema meu nem seu, é problema de Deus com ele. É Deus que vai tratar com essa pessoa. É Deus que trata com a autoridade que ele instituiu. Eu não tenho que discutir. Eu posso dizer, Deus, está difícil, me ajuda. Eu estou encontrando dificuldade em estar fazendo isto ou aquilo, seja o que for. Eu estou sofrendo, eu me sinto injustiçado, eu me sinto assim ou assado. Você pode dizer para Deus, mas não pode se insurgir e acusar a autoridade. Fala, olha, eu me sinto, é como você se sente. Você não tem que dizer o que está acontecendo, porque fulano é isso, é aquilo. Não diga isso. Senão você está se tornando juiz dessa pessoa. Mas diga a Deus, eu me sinto assim. Eu me vejo assim. Eu me vejo incapaz de fazer o que estão me pedindo para fazer. E você coloca como você se sente. Pede ajuda de Deus, ele vai interferir. Se for justo, ele vai interferir. O texto diz, portanto, é necessário que você se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor de punição, mas também por dever de consciência. Consciência para quem? Para com quem? Sua consciência é para com Deus. É por isso também que vocês pagam impostos. Porque as autoridades são ministros, são servos de Deus, e Deus paga essas autoridades, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não cabe a mim a você discutir se é justo. Não cabe a mim a você discutir se é correto. Jesus, quando foi cobrado de um imposto que era indevido, ele perguntou, quando Pedro
ele ficou sabendo que, foram cobrar o imposto de Pedro. E Jesus perguntou de quem é que se cobrava o imposto, se era dos estrangeiros ou era dos que viviam ali na terra, dos que haviam nascido ali. E Pedro disse, olha, cobra-se dos estrangeiros. Aí Jesus falou que estava certo, mas disse, olha, mas vai lá e pesca o primeiro peixe que você encontrar, você vai encontrar uma moeda lá e você vai pagar o imposto para mim e para você. O que estão cobrando não é correto, mas você paga. Porque a melhor coisa que nós temos que fazer é isso. E Jesus pagou o imposto. Não era justo, não era correto, mas ele pagou. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito. Eu não respeito fulano. Olha, você está desrespeitando alguém que Deus colocou sobre você, no seu trabalho, na sua escola. Se você desrespeita, você está desrespeitando a Deus, porque ele representa Deus ali. Mas ele não importa, ele está numa posição, você deve respeitar, porque a Bíblia diz que Deus colocou aquela pessoa ali. E se essa pessoa está sendo injusta, maldosa, está te perseguindo, dobre o seu joelho, fale com Deus e peça a Ele, Deus me ajuda, porque está difícil. A quem honra, honra. E honra significa respeitar, considerar, implica em não falar mal, implica em não detonar quem quer que seja o cara mais vil, se estiver lá, Deus colocou ele lá com um propósito. Eu não entendo. Muitas coisas eu não entendo, mas eu não tenho que entender, eu tenho que obedecer. A gente obedece não porque entende, mas porque a palavra de Deus diz. E se você crê na palavra, então eu e você temos que fazer. 1 de Pedro, capítulo 2, diz assim nos versos 13 e 17. Então, nós temos o ensino do apóstolo Paulo, agora temos o ensino do apóstolo Pedro. Isso para não dizer não, foram eles que escreveram, mas na realidade, nenhum dos dois escreveu. Eles tinham amanuenses. O que era amanuenses? O Paulo não escrevia porque ele não enxergava direito. Ele diz isso nas cartas, ele só assinava. Ele ditava as suas cartas. O apóstolo Pedro, possivelmente, as cartas dele foram ditadas por Silvano, foram escritas por Silvano. Ou alguns pensam que Silvano e Silas são uma e a mesma pessoa. Mas ele também ditava as suas cartas. Ele era um homem iletrado, segundo a palavra de Deus. Mas ele disse o que está registrado, e nós hoje temos isso como palavra de Deus. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. Por quê? Porque o homem delega autoridade. Então, é toda a autoridade que existe no contexto humano. Quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, aquele a quem ele delegou autoridade, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam bem. Vejam como as coisas são exatamente iguais. O apóstolo Pedro diz a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse. Porque assim é a vontade de Deus, que praticando o bem, e praticar o bem aqui é sujeitar-se a essas pessoas,
você silencie a ignorância dos insensatos, para que você feche a boca de quem gosta de falar do crente, daquele que é fiel, daquele que busca fazer a vontade de Deus. A gente fecha a boca dos outros fazendo certo, não é fazendo errado, não é fazendo como eles fazem. Ele diz, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Eu faço o que eu quero. Isso não existe na Bíblia. Você não deve fazer o que você quer. Você deve fazer o que Deus manda. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Vivam como servos de Deus. E ele termina essa parte dizendo, tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei. Sabe quem era o rei? Na época de Pedro? Sim, mas que César? Era Nero. O que Nero mandou fazer? Pôr fogo nos cristãos para iluminar a cidade. Todo o Novo Testamento enfatiza atitudes de submissão. Em segundo lugar, submissão às autoridades no corpo de Cristo, a igreja. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Atitudes que devem ser cultivadas pelas autoridades da igreja. Aqueles que estão em posição de autoridade, começando do pastor, dos líderes de células, de todos que têm um ministério ou lideram alguma atividade na igreja. Nós temos que ter um coração de servo como o de Jesus. Todos nós conhecemos a história de Pedro, de Tiago e João. Aqueles que pediram a Jesus para, no reino dele, se assentar um de um lado e o outro do outro de Jesus. O que significava isso? Eles queriam uma posição alta no contexto do reino eterno. E eles pediram a Jesus que lhes desse esse direito. Olha, queremos sentar um ao lado de um lado e o outro do outro. Jesus ouviu e pacientemente respondeu. Marcos 10, 40 a 45. Jesus está respondendo então essa pergunta. Quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Já há uma designação, e vocês não vão sentar aí nesse lugar. Ele diz, quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Já está determinado quem vai fazer isso. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Eles queriam ser melhores do que os outros 10. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Ou seja, no mundo, quando uma autoridade tem autoridade, ele exerce isso valendo-se de todos os poderes que tem. Dominam as pessoas, e isso mais do que nunca num contexto
da igreja primitiva era um governo assim bem, eu diria quase que tirano, de muitos, nem todos, mas as pessoas realmente prevaleciam-se desse poder, se sentiam verdadeiros deuses. Nem por isso Deus deixou de nos orientar a nos submeter a essas pessoas, porque através delas nós somos provados, nós somos testados na nossa obediência, de uma ou de outra forma. Se fosse todo mundo bonzinho, todo mundo legal, era fácil obedecer à autoridade. Mas as coisas não são assim, né? Jesus disse, mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, se você tem alguma aspiração de grandeza, eu diria que isso não fica bem em nenhum de nós. Mas se você quer ser grande, mas pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Seja grande no serviço. Seja grande em servir, em se dar, em se derramar. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Ou seja, Jesus está ensinando um princípio, olha, no reino de Deus, não é maior quem manda, é maior quem serve. A autoridade é caracterizada pelo serviço, pelo doar-se, pelo entregar-se, pelo dar-se a si mesmo para Deus e depois às pessoas. Ele diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, do jeito que eu fiz e como eu ajo, é como vocês devem agir. Não queiram ocupar posição, não queiram nada de destaque, não queiram ser os primeiros, não queiram ser as pessoas que estão em evidência. Mas sejam os primeiros a servir, a dar, a entregar-se. Pois o próprio Filho do Homem, uma referência a ele mesmo, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Um coração humilde e obediente como de Jesus deve caracterizar a autoridade no contexto eclesiástico, no contexto da igreja, no contexto do corpo de Cristo. Filipenses 2, 5-8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Vocês já devem saber esse texto de cor e salteado, tanto que já falamos dele aqui. Que mesmo existindo na forma de Deus, ou seja, mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido. É uma referência ao momento quando ele deixou a sua divindade para se tornar homem. Mesmo sendo Deus, ele temporariamente abriu mão da sua condição de Deus para viver aqui como homem. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, porque Jesus é igual ao Pai, algo que deveria ser retido, ou seja, algo que ele deveria segurar. O original da ideia de segurar com mãos de ferro e não abrir mão. Ele não considerou isso. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
eu já disse aqui inúmeras vezes, Jesus é o modelo de obediência, é o modelo de submissão. Isaías disse que ele tomou sobre si as nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades, ou outra versão diz pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, pelos seus ferimentos, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, cada um seguindo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, o que tosquiam-no, ele não abriu a sua boca. Ou seja, ele não reclamou, ele não se defendeu. Então ele mostrou que é ser obediente até o ponto de morrer. E morte de cruz. Agora, atitudes que devem ter todos os membros do corpo de Cristo. A igreja deve se submeter aos que servem uns aos outros na igreja. 1 Coríntios 16, 15 e 16, o apóstolo Paulo diz: e agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfano são as primícias da Acaia. Ou seja, foram os primeiros a se converter na província de Acaia. É onde ficava a igreja de Corinto. E eles se consagraram ao serviço dos santos. Ou seja, desde o início eles se dedicaram a servir os santos. Quem são os santos? Os crentes, né? Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Ou seja, todo aquele que está servindo a Deus no contexto da igreja local. Então, nós temos aqui um princípio de antiguidade na fé, mas não é só antiguidade, é questão de servir sempre com dedicação, com consagração, desde o início. Sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. E quando Paulo fala em cooperador, ele está se referindo às pessoas também que andavam com ele, que eram cooperadores dele no ministério que ele tinha. Nós, como igreja, devemos ser submissos no caso, a igreja ao seu pastor e aos seus líderes, sem distinção. Inclui pastor, inclui os diáconos, inclui toda a liderança e todos que servem em qualquer lugar. Obedeçam seus líderes, Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Por quê? Já dissemos que submissão não é exterior, é do coração. Senão, não tem submissão. Pois zelam pela alma de vocês. Eu hoje disse para uma pessoa, eu disse: olha, eu não ganho nada com o que eu estou dizendo para você. Eu não estou dizendo isso para complicar a sua vida. Estou dizendo isso para abençoar a sua vida. Eu estou dizendo isso para você. O que eu entendo é o melhor para você. Não vai me dar nenhum retorno. Não vou ter nada porque você vai fazer como eu orientei você a fazer. Quem vai ser abençoado é você. Quem vai receber o retorno é você. Então, se você fizer o que eu estou orientando você a fazer, o abençoado é você, não sou eu.
pois zelam pela alma de vocês, zelam pela vida de vocês. O pastor zela pela vida das suas ovelhas. Então, quando dizemos uma coisa, não é para o mal das ovelhas, é para o bem das ovelhas. O texto continua dizendo, como quem deve prestar contas. Contas a quem? A Deus. A quem eu tenho que prestar contas do que eu faço ou deixo de fazer? A Deus. O texto diz que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Quando é que um pastor geme? É quando a ovelha é rebelde. Quando a ovelha é desobediente, quando você fala, entra por aqui, sai por aqui. Quando as pessoas se insurgem contra o propósito de Deus na vida delas, Paulo diz que não havia ninguém que se enfraquecesse, que estivesse numa situação ruim, que isso não atingisse ele. Ele disse isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Não sei aonde, mas está lá. O verso eu não sei, mas é fácil de achar, se você procurar. Do contrário, isso não trará nenhum proveito para vocês. A pessoa que não se submete, não a coisas erradas, mas aquilo que é certo, ela, quando se insurge, isso não traz nenhum proveito para ela, muito pelo contrário. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, ele diz que a igreja, o povo de Deus, deve ter em máxima consideração, com amor, os que trabalham, que servem ao Senhor na igreja. O texto diz assim: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Se nós devemos fazer isso lá fora, aqui, isso deve ser feito também. É preciso que haja respeito, haja consideração. Os que lideram têm que ter um espírito de servo, têm que ter um espírito humilde. E os que estão sob a liderança dessas pessoas devem tê-las em máxima consideração. Por quê? E com amor, por causa do trabalho que elas fazem. Quem são essas pessoas? São os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Conclusão. A nossa sujeição uns aos outros tem como base o temor que devemos ao Senhor. 1 de Pedro 2:13 diz assim: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. Por causa do Senhor. Toda sujeição a quem quer que seja, em todos os níveis, em todos os lugares, é por causa do Senhor. Por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana. E Efésios 5:21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, temendo a Cristo.
Temer a Cristo não é ficar com medo de Cristo, é respeitar. É porque você sabe quem Ele é. Ele não é qualquer coisa, não. A Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Ele é. Não há outro igual. Deus o colocou nessa posição. Ele honra o Filho, e o Filho diz que o Pai honra todos os que o servem. Que essa atitude esteja em nossos corações e caracterize toda a nossa maneira de ser e de viver.